Daí que eu li Sargento Getúlio, do João Ubaldo, e ele entrou no meu top 5 de melhores livros brasileiros que eu já li. O livro é muito bom e muito violento também. Uma história de medo e delírio em Sergipe. Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e hoje falamos desse Sargento Getúlio, escrito pelo João Ubaldo Ribeiro quando ele tinha 30 anos. Não, melhor, ele foi publicado quando ele tinha 30 anos, então quer dizer que o livro foi escrito antes disso. Ele escreveu mais novo, né? Se foi publicado quando ele tinha 30 anos, vai ser precoce assim na... Ler Sargento Getúlio foi uma experiência única para mim. Foi o mesmo tipo de experiência como a primeira vez que eu li Borges e aquela prosa labiríntica, ou a oralidade lírica do Guimarães Rosa, ou também a primeira vez que eu me deparei com aquelas catedrais assimétricas do James Joyce em Ulisses. É realmente uma experiência de estar fazendo algo pela primeira vez. Você lê Sargento Getúlio. E do que trata o livro? O enredo de Sargento Getúlio é bem simples. Esse policial militar, o Sargento Getúlio Santos Bezerra, é encarregado por um coronel poderoso na região de levar um preso, aparente preso político, de um município chamado Paulo Afonso até Aracaju, a capital do Sergipe. Então ele vai lá para Paulo Afonso junto com outro colega, o Amaro, pega o preso e começa a cumprir essa missão que parece que assim não tem nada demais, além de ser uma estrada um pouco difícil. Mas começam a surgir algumas complicações e no meio do caminho surgem pessoas com novas ordens de que não era mais para ele levar o preso porque tinha surgido complicações políticas lá em Aracaju e o coronel tinha mudado de ideia. O Getúlio desconfia, fica um pouco paranoico e a viagem degringola pouco a pouco, então de repente para uma espiral de caos e violência. Embora o enredo de Sargento Getúlio seja bem simples, a forma que o João Ubaldo usa para contar esse enredo não é nem um pouco simples. Na verdade, no começo eu senti bastante dificuldade lendo o livro, mas depois eu fui me sentindo mais à vontade, assim, e no final eu estava super à vontade. Por que esse é um livro difícil de ler no começo? A escrita é difícil porque tem muitos regionalismos e as frases, os períodos, eles não são encadeados de uma maneira simples. Muitas vezes as sentenças e as ideias são encadeadas de uma maneira bem labiríntica, ou mesmo ele começa uma ideia do meio sem ter introduzido ela e você tem que pegar muito por um contexto que sequer é dado às vezes. Mas essa dificuldade para mim se revelou quase que mais um estranhamento, como se o livro me ensinasse a ler o próprio livro, porque quanto mais eu lia o livro, mais eu ficava à vontade com essa prosa labiríntica e no final aquilo estava fluindo super natural para mim, eu não estava mais achando difícil e eu estava achando extremamente agradável ler aquele livro. Embora eu ainda lesse sempre a cada sessão poucas páginas, lendo a cada sessão coisa de 10 páginas eu conseguia obter prazer estético máximo. Mais que isso começava a ficar um pouco cansativa a leitura para mim. Sargento Getúlio é narrado pelo próprio personagem principal do livro em uma estrutura que vai se modificando conforme a narrativa avança. No começo do livro, a gente vê um monólogo de Getúlio direcionado ao prisioneiro que ele está transportando. Ele vai falando, a gente ou não vê as respostas do prisioneiro, ou o prisioneiro não responde nada. Dá para sentir pelo diálogo que o prisioneiro parece não querer muita conversa, e o próprio Getúlio dentro do texto
fala, olha, eu fico falando mesmo, porque se eu não falar, eu vou acabar dormindo, e se eu dormir, você vai ficar à vontade para tentar tirar o meu facão, cortar meu pescoço e fugir daqui, o que seria muito ruim para mim. Mas essa estrutura Getúlio para prisioneiro não é mantida livro afora, ela vai se modificar, a gente vai ver monólogos de Getúlio para ele mesmo, pensamentos soltos, uns monólogos de Getúlio para outros personagens e até grandes trechos que vão lembrar mais fluxos de consciência muito parecidos com Ulisses do James Joyce. Antes de continuar, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o like para ajudar o Leiturismos a aumentar sua base parlamentar e continuemos. Eu acho que um dos grandes pontos fortes desse livro reside na força enorme que o enredo tem ao contar a história de um homem que está cumprindo uma missão a mando de poderosos e transforma aquela missão em uma questão de honra para ele mesmo, à revelia das consequências que aquilo vai ter para os próprios poderosos que o mandaram cumprir aquela missão, das consequências que aquilo vai ter para ele, das consequências que vai ter para o prisioneiro que ele está transportando, para as pessoas que estão à sua volta. Me parece que tem muita coisa humana, dos dilemas humanos sintetizados nessa história. E é impossível não ser tragado pela mente elíptica do Getúlio, pelas certezas que ele carrega com ele, pelos dilemas, os muitos rancores também que ele carrega, que vem de muito atrás e que ele demora para soltar. Ele vai soltando esses rancores enviesados e até que mais pro final ele vai soltando eles com todas as palavras, sabe? Um tema muito, mas muito presente em Sargento Getúlio é o que hoje chamaríamos dos dilemas da masculinidade. Eu não sei nem quantas vezes no livro ele fala: eu sou macho isso, eu sou macho mesmo, um macho faz de tal jeito, se tivesse um macho naquela ocasião, teria feito não sei o quê, macho não conversa com gente antes de matar não tem cabimento querer conversar. Fala uma hora lá que ele tá elucubrando que ele vai ter uma filharada, tudo macho, porque macho não tem filha mulher, e que a macharada dele vai mandar no sertão todo. Bem, quem muito fala tem problema. E a impressão que eu fico é que os valores de masculinidade que foram passados para o Getúlio, os valores que ele aprendeu e os valores que ele consegue colocar em prática na vida dele não estão batendo. E isso, claro, causa aflição nele. E nessa viagem, nessa missão, essa dissonância tá chegando ao extremo e a gente vai vendo como que o Getúlio lida com essa extremização da dissonância entre a masculinidade ideal e a masculinidade que ele consegue colocar na prática, e dobrando a posse de violência, porque a gente escuta ao longo do livro o próprio Getúlio falando que nunca praticou atos tão violentos quanto os que a gente vai ver ele praticando no Sargento Getúlio. E, falando em violência, esse é um livro muito violento. Antes de eu ler Sargento Getúlio, eu considerava Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy, o livro mais violento que eu já tinha lido. Agora eu devo dizer que esse aqui talvez tenha roubado o lugar dele. Mas eu acho as cenas de violência desse daqui mais bem escritas também do que as do Meridiano de Sangue. Eu achei a violência aqui, as cenas de ação muito bem escritas. As cenas de ação do Sargento Getúlio me lembram muito os faroestes do Leone, em que você tinha uma tensão lenta e crescente que pode explodir a qualquer momento em violência abrupta. Aqui também elas são absurdamente bem escritas. Você consegue sentir a tensão no ar. E outra coisa que eu gosto muito é que quando a violência acontece no livro, ela é real. Ela
traz consequências. Não é aquela violência só figurativa, sabe? Que aconteceu um tiroteio, caiu pedra, sei lá, explodiu bomba, não sei, mas aí na outra página tá tudo igual, não aconteceu nada. Parece que se você tirasse, rasgasse as 2 páginas de explosões mirabolantes, a trama nem perceberia. Não, cada vez que acontece violência, a trama sente aquilo, ela muda abruptamente. Isso dá uma impressão pro leitor de que a violência é real, ela traz consequências. Eu gosto muito disso. Bom, eu gostei muito de Sargento Getúlio. Como eu disse, sem dúvidas, ele entrou no meu top 5 de livros brasileiros favoritos. Esse é um livro, inclusive, muito brasileiro, no sentido de que ele aborda problemas sociais muito nossos que estão aí até hoje, como cooptação da polícia militar para resolver problemas políticos, pessoais, que é meio que a gênese da milícia, né? Se você gostou desse vídeo, eu recomendo muito para você também esse outro aqui, em que eu falo de um outro livro muito bom, que também fala de um outro problema muito brasileiro, dessa vez o racismo, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!